Então, bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Isabela, eu sou doutoranda aqui do programa de pós-graduação Comunicação e Práticas do Consumo da SPM. Eu também faço parte da cátedra, junto com a professora Egli e a professora Tânia. E eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre manipulação emocional, desinformação e propaganda. Eu achei interessante, né, nas nossas três palestras que a gente vai ter hoje, como elas acabam se encaixando uma na outra, porque o Cássio falou bastante de plataforma, eu vou estar falando sobre desinformação e propaganda, e a gente vai chegar num extremo que depois vai vir com a Gabriela para falar sobre discurso de ódio. Então, acho que as coisas se conectam, né, para a gente seguindo esse caminho. Bom, então só uma agenda aqui, então eu vou começar falando de desinformação, depois eu vou falar um pouco desse impacto emocional, né? E depois propaganda, e vou deixar algumas dicas aí para vocês. O contexto, né? Hoje a gente vive uma sociedade de plataforma que é marcada por um fluxo de informação intenso. Ué? Acho que saiu da. É. O som saiu? A gente está vendo toda a sala. Eu acho que só mudou em. Não, eu É, estava antes vendo, Isabela. Agora não. Agora a gente vê a sala. Eu tô no Zoom. eu compartilho por esse computador, é esse aí. É esse aqui que você tá compartilhando. Eu acho que antes estava compartilhando nesse seu, isso. Quando. Pessoal, desculpa Tem que sair, então, desse. a comunicação técnica que a gente só vai arrumar e já voltamos. Um minutinho para vocês verem os slides. Já resolvi. Gente, já estamos voltando, tá? Explica para ela, Cássio. É. Posso voltar? Bom, então a gente vive hoje numa sociedade de plataforma que é marcada aí por um fluxo de informação intenso e por uma lógica algorítmica, né, como o Cássio até explicou, que acaba ditando esse consumo midiático. As plataformas, é importante a gente lembrar hoje, né, que elas não são neutras, né, justamente por elas terem esse sistema de algoritmos, de dados, muitas vezes a gente acha que as ações que elas têm são neutras, e na verdade não são. Então é importante lembrar que elas moldam as relações sociais, porque elas têm um rastreamento e uma previsão cada vez maior dos desempenhos, dos sentimentos, das trocas, e das atividades dos usuários. E aí, tem um ponto que o Cássio também trouxe na apresentação dele, que é importante para a gente aqui, que é entender que essas plataformas elas têm mecanismos de seleção. O que são esses mecanismos? É uma capacidade delas em desencadear
e de filtrar as atividades desses usuários enquanto elas vão influenciar o que vai aparecer para eles no final. E aí a gente tem aí alguns mecanismos que vale a pena citar para a gente aqui especificamente, para a minha apresentação. Acho que o mais importante deles é a personalização, que é algo que para vocês também acaba ficando mais fácil da gente visualizar, porque afinal o que chega para a gente nas nossas redes sociais, por exemplo, está muito alinhado com o que a gente quer ver, né? Então, essa é um pouco esse mecanismo de personalização, que é chegar realmente na pessoa certa, com o conteúdo certo, que é o que ela quer ver no final das contas. Mas tem consequências que também já foi falado, mas eu vou falar aqui de novo, que são as bolhas, né? A gente vive dentro das nossas redes em bolhas. E também tem alguns outros mecanismos que eu vou só passar rapidamente, que é a moderação. Então, essas plataformas, elas têm aí a capacidade de tirar um conteúdo do ar, então, né, a gente já viu várias vezes isso acontecer. Então, ela tem essa capacidade de moderação. E um outro mecanismo que elas têm é o de tendência e de reputação. Então, se um conteúdo tem um potencial para viralizar, ela vai, né, realmente vai acabar viralizando mais e mais. E a reputação a gente acaba vendo mais nessas plataformas de serviço, tipo um iFood, um Uber, que você vai lá deixando seus comentários e aquilo vai talvez deixar mais, um restaurante vai aparecer mais no topo do que outros, né? Enfim. Então, tendo esse contexto e pensando, né, que bom, a gente está imerso nesse meio digital e nessas plataformas. Eu queria começar trazendo alguns dados para vocês. Se você for naquela setinha, pela setinha do computador, acho que você consegue. Eu apertei. Usa o do controle, Isabela. Não tá ligado? Eu consegui passar pela seta. A seta tá aqui, olha. Vai puxando ela, vai reto, que ela dá a volta, retorna. Gente, eu tô com Peraí, eu acho que eu consigo. as plataformas. Em sala de aula, As plataformas estão de mal com você. Aqui, voltou. Mas cadê o... Aí, eu tenho que então apertar. Isso. Bom, então só para a gente entender como que funciona e por que a gente está imerso num fluxo de informação assim intenso, né? A cada minuto a gente tem 360 mil tweets publicados. A gente tem 4 milhões de posts que são curtidos no Facebook. 6,3 milhões de buscas no Google. 41,6 milhões de mensagens são enviadas pelo WhatsApp. 66 mil fotos são publicadas no Instagram e 16,7 milhões de vídeos são assistidos no TikTok. Isso é por minuto. Então, é muita coisa. E aí, alguns outros pontos que vale a pena a gente reforçar aqui, né? Fake news tem 70% mais de chance de viralizar que as notícias verdadeiras. 4 em cada 10 brasileiros afirmam receber fake news diariamente. Então, esses são dados aí, o primeiro de 2018, o segundo de 2022 e agora um dado de 2024. 54% dos brasileiros dizem saber reconhecer uma fake news. Isso significa que pouco, assim, que metade da população consegue discernir as fake news, a outra metade não consegue. Então, é um número alto, né, para a gente pensar. E aí, uma pesquisa que foi realizada pelo MATLAB, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostra que entre 2022 e 2023, enquanto fontes noticiosas que foram compartilhadas 309 mil vezes, atingindo aí, né, em visualizações potenciais, 1,5 bilhão, né, de visualização, as fontes de desinformação, elas foram compartilhadas 814 mil vezes e atingiu um potencial de 4,4 bilhões de visualizações. Então, é um problema, né? Já. Deu certo. Então,
partindo desse cenário que vocês viram, né, com dados, a gente pode afirmar que hoje a gente vive num cenário que a Wardle e o Derakashan vão definir como um cenário de desordem informacional, né? Então, a gente tem uma poluição da informação em uma escala global, porque a gente tem um grande contingente de informação e fica difícil para a gente identificar o que realmente é confiável no meio desse monte de informação. Essa desordem informacional, a gente pode trazer, né, esse esquema que eles construíram, que ela parte dessas duas bolas que se intercruzam. Então, a gente tem um lado que é o falso e o lado que tem uma intenção de danos, e dentro delas a gente tem a informação incorreta, a desinformação e a má informação. Então, a informação incorreta são informações que são falsas, mas elas não necessariamente têm uma intenção de gerar dano para alguém. A desinformação, elas são conteúdos intencionalmente falsos, né, que podem gerar danos. E a má informação são informações que são verdadeiras, mas elas são utilizadas fora do contexto para realmente causar danos para alguém. E o que é desinformação? Que a gente ouve tanto falar, aliás, a gente ouve falar muito de fake news, mas a fake news ela é uma das formas da gente desinformar as pessoas. Essa definição que eu trouxe é do Código de Práticas de Desinformação da União Europeia, que vai falar que a desinformação ela pode ser compreendida como uma informação falsa ou enganosa que cumulativamente é criada e veiculada e disseminada para obter um ganho econômico, intencionalmente enganar o público e com potencial de causar dano público entendido como uma ameaça a processos políticos democráticos, políticas públicas e bens públicos tais como a saúde dos cidadãos, o meio ambiente e a segurança. E a gente tem esse ecossistema de desinformação, que são alguns tipos de desinformação dentro, né, desse meio, que aí a gente tem a falsa conexão, o falso contexto, a manipulação de conteúdo, a sátira, a paródia, o conteúdo enganoso, conteúdo impostor e o conteúdo fabricado. E eu vou explicar para vocês cada um deles a partir de exemplos. Então, a falsa conexão. E não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Principalmente quando a gente tinha o acesso ao X, a gente tinha ali uma manchete, né? Que muitas vezes é uma manchete que gerava um mal-estar, assim, e você já olhava e falava, meu Deus, olha isso que aconteceu, vou compartilhar. Mas eu não abri a notícia, né? Eu vou compartilhar sem abrir a notícia. E quando você vai ler a notícia, ela não tem nada a ver com a manchete. Então, ela foi feita ali com o objetivo de te gerar esse mal-estar. Você compartilha, mas não necessariamente aquilo que ela está falando é verdade. E a gente tem os clickbaits, né? Que, por exemplo, eu trouxe esse daqui do Facebook. Você pensa que é uma coisa, você clica, também não tem nada a ver. Foi só para te chamar a atenção, para você engajar. O falso contexto. Quando a gente tem uma notícia, enfim, um fato que de fato aconteceu, mas depois ele é usado com uma outra intenção tempo depois. Um exemplo que ficou muito evidente na pandemia, né, que ficou famoso, foi o Drauzio Varela. O Drauzio Varela, no início da pandemia, ele falou que ele achava que as pessoas não precisavam, né, estar ali enlouquecidas com o que estava acontecendo, que era para a gente ter mais calma. Lógico, depois ele muda de posição, mas essa fala dele, nessa entrevista, ela é usada inúmeras vezes depois para justificar que as pessoas, né, não deviam se preocupar tanto com o lockdown, enfim. E um outro exemplo mais recente, eu trouxe isso aqui de uma agência de fact-checking, por isso que a gente não consegue ver o vídeo, tá? Eles não disponibilizam, porque, enfim. Um vídeo de um trator incendiando um canavial, que é de 2021, e aí as pessoas colocam como se fosse, né, agora nas queimadas que a gente está vivendo aqui em São Paulo. Então, tirado do contexto. A manipulação de conteúdo, que a gente pega ali uma imagem, enfim, geralmente são imagens e vídeos, né? Que a gente pega uma imagem real e manipula essa imagem, seja com uma edição de vídeo, seja com inteligência artificial, seja com o deepfake, né? Que é um tipo também de inteligência artificial. Esse vídeo do Zelensky ficou conhecido também, porque conseguiram pegar a imagem dele e fazer um discurso.
E nas eleições de 2018, a Manuela Dávila, né, estava com essa camiseta e começaram a circular essa outra imagem, né, com outra escrito na camiseta dela para, logicamente, prejudicá-la de alguma forma. A sátira é a paródia, que na verdade não tem aí uma intenção de gerar dano para ninguém, é muito mais voltada para o humor. A gente tem o sensacionalista, que é mais conhecido por fazer isso. Só que se a pessoa não sabe, né, é capaz dela acabar compartilhando esse conteúdo como algo que na verdade não é. O conteúdo enganoso, que a gente pega um fato que está acontecendo e aí vai e gera ali outras informações em cima dele para enquadrar uma questão no indivíduo. Então, o coronavírus, a questão do tratamento precoce foi desmembrada, né, em várias ações aí que poderiam gerar uma cura milagrosa que nunca existiu. E um outro exemplo da Pfizer, que diziam, né, que ela admitiu seu próprio documento de mRNA, que os não vacinados podem ser expostos a proteínas da vacina por inalação ou contato com a pele. Então, a pessoa que tomou a vacina poderia transmitir o coronavírus, né? Então, enfim, é um conteúdo fabricado. O conteúdo impostor é aquele que vai pegar uma estética, geralmente de um veículo de credibilidade, que são veículos jornalísticos, e acaba disseminando essa informação, com uma estética jornalística para gerar certa credibilidade. Isso também acontece bastante. E o conteúdo fabricado, que é aquele que realmente é uma mentira, e você olha, geralmente a estética é bem chamativa. Também foram imagens que eu peguei de agências de fact-checking, então por isso que tem essas marcas d'água. Trouxe um exemplo do Moraes e do que o Barroso e o Lula, né, estão falando que venderam o Brasil para a China. Enfim, esse aqui é realmente um conteúdo 100% falso. E aí, gente, a partir desses exemplos, eu queria trazer algumas reflexões em torno do que a gente fala de desinformação. O Bashur, que ele é da área do direito, e eu até vou deixar como uma dica no final, né, da minha apresentação, o artigo dele, que ele fala sobre como que a desinformação de fato vai funcionar. Ele fala que como e por que a desinformação funciona, e ele se baseia em alguns fatores. O primeiro deles é a fragmentação da esfera pública. A gente não tem mais. Não que a gente tivesse antes, mas hoje ainda é mais difícil, a gente consome fragmentos, né? Nossa discussão ela é sempre fragmentada, a gente parte de pedaços das coisas, a gente não vê um todo. Por outro lado, a gente tem os filtros bolha, então a gente tem ali uma personalização nos conteúdos que chegam para a gente. Mais uma vez, a gente não vê o todo, a gente vê aquilo que está na nossa bolha. Que muitas vezes é o que a gente gosta de receber e é o que tem a ver com a nossa opinião. E isso acaba tendo, muitas vezes, um efeito de massa e a gente tem um contágio emocional. Porque a gente está dentro de uma bolha, quando estoura a nossa bolha, isso aqui não tem a ver com o que eu quero receber, não. É uma opinião diferente, eu fico com raiva, eu vou disseminar ódio. Então, né, é escalonado. O fenômeno da desinformação, como a gente vive hoje, ele é uma consequência de um processo de mediação e da infraestrutura das plataformas. As plataformas, elas funcionam como... elas têm uma arquitetura neoliberal por trás delas. Isso significa o quê? Que eu quero que o conteúdo que está ali viralizando, ele vai viralizar cada vez mais. Né? E geralmente, como a gente viu lá no início da apresentação, que as desinformações, elas têm um potencial a mais de engajar, é isso que é a problemática. Ao mesmo tempo, qual que é a base do funcionamento das plataformas? A economia da atenção. Porque a gente tem um fluxo de informação intenso. Então, o que vai chamar
a minha atenção no meio de tudo isso? A gente vê muito agora no nosso debate público da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, a gente está esvaziando a nossa discussão sobre a prefeitura, sobre os pontos que a gente deveria estar discutindo e vira o quê? Né? Um teatro, uma forma de corte para vídeo, para engajar na internet, que muitas vezes não está contribuindo para um debate público. O Cássio já trouxe sobre o Parisier e os efeitos bolha, mas que ele vai alertar que os algoritmos eles vão orquestrar os anúncios que a gente começa a ver e acaba, de alguma maneira, orquestrando a nossa vida. E isso vai acabar, né, limitando a nossa percepção de mundo. E aí tem um ponto que eu gosto de sempre refletir quando a gente está na internet, acho que dá o gancho para o que eu vou falar na sequência, é que quando a gente está nas redes sociais, a gente precisa ter mais razão e menos emoção, porque o que circula nas redes sociais é emoção e não é informação, como o próprio Bashir vai falar. E aí, para iniciar essa segunda parte, eu queria, na verdade, discutir com vocês e fazer algumas perguntas. Vocês se sentem emocionalmente afetados pelos conteúdos que vocês consomem nas redes sociais? Quais emoções as publicações provocam em vocês? Vocês se sentem capazes de controlar as emoções de vocês antes de você interagir com o conteúdo, seja uma curtida, um compartilhamento, um comentário? E aí, vocês podem responder no chat, a pessoa que tem aqui pode falar aqui. Abrir, né? Eu me sinto 100% afetada. Mas eu acho que é isso, né? Essa capacidade de controlar antes de agir em relação a essa emoção, porque a emoção vai ser mobilizada de qualquer maneira. Em qualquer instância, né? Mesmo a gente que está aqui, que estuda, que sabe que é feito para mobilizar, a gente tem as nossas emoções mobilizadas ali também. Mas eu acho que o que pega muito é essa capacidade de ter esse controle, porque, pelo menos na minha perspectiva, talvez seja mais fácil a gente ter esse controle e agir ali nas redes sociais, ou reagir, né, nas redes sociais de alguma maneira, quando a gente tem essa percepção de que esse conteúdo que está me dando algum sentimento aqui foi feito para isso mesmo. Agora, quando você tá ali achando que tudo acontece de uma maneira orgânica, ou quando, não sei, você não tem muita essa dimensão de que aquilo tudo é projetado para fazer isso, pode ficar um pouco mais complicado, né? Quando você está tomado por uma emoção, você não vai pensar, né? Você não vai usar a razão. Sem usar a razão, você não vai discernir se aquele conteúdo é verdadeiro ou não. Esse é o primeiro gatilho que vem, né? É a emoção. E depois, tendo o conhecimento, faz uma reflexão, espera aí, não é bem assim. Agora, imagina aqueles que não têm conhecimento, impacto na hora, né? Acaba É muito tendo reativo essa mesmo, reação, né? Sim. Depois vem as consequências. E a impressão que dá é que o discurso de ódio mobiliza mais as massas do que outro tipo de discurso. Isso já, ó, infelizmente, né? O discurso do Hitler era discurso de ódio e ele mobilizou um país inteiro. Exatamente. Inclusive, assim, eu trouxe um vídeo para vocês. Isabela, posso dizer o Adilson no chat? Sim. Você quer ler? A pessoa que falou está corretíssima. Não temos o controle das emoções quando recebemos uma notificação qualquer, porém podemos nos controlar para tomar qualquer reação, principalmente quem está acostumado com isso, é verdade. Inclusive, essa campanha que eu vou mostrar para vocês, que foi feita da ONU, ela fala exatamente isso. As pessoas precisam pausar, né, quando ela recebe. Baixinho, né? Será que não tá? Mas ele não fala no... É bem curtinha, mas é um... Mas fala bem o que a gente... E aí, partindo disso, eu queria falar sobre propaganda com vocês. Propaganda é diferente de publicidade, eu já vou chegar aí, né? Propaganda, segundo a René Hobbes, é uma forma de persuasão
que visa, né, influenciar crenças, atitudes, comportamentos de um grande público, e ela está ali num meio termo entre uma informação e o entretenimento. Então, ela, ao mesmo tempo que ela pode informar, ela pode entreter e persuadir. Você ia tirar? Tirar uma foto. Era. E aí, né, o que eu queria dizer, porque a gente, aqui no Brasil, principalmente, a gente tem a mania realmente de falar que propaganda é um anúncio publicitário. A gente está acostumado com isso. Mas é importante lembrar que publicidade, ela vai visar as vendas e atingir as metas de marketing. Querem gerar aumento no consumo dos seus produtos, dos seus serviços, usando aí uma variedade de formas de mídia para atingir isso. A publicidade, ela pode ser um tipo de propaganda, mas a propaganda, ela não se resume à publicidade. Então, aqui a gente tem um anúncio publicitário, né, com o objetivo realmente de te gerar ali a vontade de comprar algo. Aqui não. Aqui a gente tem uma causa aliada a uma marca, né? Então, isso aqui é parte realmente de uma narrativa que a gente quer construir. Nesse caso aqui, ele está falando sobre racismo. Então, a Uber defende essa causa. E muitas vezes essas narrativas que a gente constrói sobre a sociedade, ela não está só num discurso político, né? Eu acho que isso que é importante a gente lembrar. A propaganda, ela pode ser encontrada desde uma manchete jornalística até uma campanha do governo, né? Então, esse caso aqui, essa campanha foi feita na pandemia, o governo era contra, né, o lockdown, o governo federal, então eles fizeram essa campanha, mas a gente tem inúmeras outras campanhas, por exemplo, campanhas de vacinação, é também uma forma de propaganda. E a gente tem o entretenimento. Ao longo da história, a gente viu vários exemplos de como a propaganda foi utilizada. Até acho que aqui vocês estavam comentando sobre a questão do nazismo. O Hitler usou isso de uma forma que ele conseguiu atingir as massas assim, de uma forma, infelizmente, brilhante, né? Então, ele conseguiu realmente, por exemplo, aqui um exemplo de um anúncio nazista que os livros eram o quê? O inimigo. E isso circulava na televisão, circulava nos filmes, circulava, né, nas rádios, para atingir realmente as massas. No Brasil, a gente também teve propaganda. Isso aqui é o que foi na ditadura militar, né, utilizado. Ame o Brasil ou deixe. Isso aqui é um exemplo de um outro anúncio, outra propaganda feita pelos Estados Unidos na época da Guerra Fria. E é importante lembrar que eu acho que, para mim, quando eu penso em propaganda no entretenimento, o Pica-Pau é um dos maiores exemplos, porque realmente eles colocavam a Rússia como um inimigo e de uma forma tão sutil, não é? E hoje a gente pode até ver nos filmes, quando a gente olha, né? A gente consome muito filme de Hollywood, como hoje o vilão, até ele mudou um pouco de cara. Hoje ele é provavelmente alguém islâmico, né? Um árabe. Um árabe. Mudar a máscara do inimigo. Exatamente. E a propaganda, a gente pode dizer que ela tem uma fórmula, né? Ela pode seguir dois caminhos, ou ela intensifica ou ela minimiza. Intensificar é fazer algo parecer bom. Dar importância de uma ideia, de um produto, de uma pessoa, e aumentar isso por meio de uma repetição, de uma associação entre as coisas, de uma composição. E minimizar é fazer algo parecer pequeno, ruim ou sem importância. Então, se algo está me afetando, eu vou lá e eu mudo a narrativa, eu minimizo isso que está acontecendo. O objetivo final é o quê? É você usar a linguagem de uma forma criativa, moldando as percepções e as interpretações das pessoas sobre a realidade. Com a internet, a gente tem, como eu disse, né? A gente já tinha essa propaganda sendo usada, o discurso, né, de propagandístico sendo usado há muito tempo. Mas com a internet, muitos atores que eles tinham interesse
em usar as redes sociais como meio de alcançar o seu público, eles acabam manipulando a opinião pública. Até porque na internet a gente tem uma forma, é muito mais fácil de você alcançar as massas, muito mais fácil do que já foi antes, né? Um simples comentário, uma publicação que você faz, pode atingir milhares de pessoas em minutos. É muito diferente do que a gente tinha antes. E aí que tá o problema, porque a propaganda, ela também é usada como uma forma de você desinformar e, mais do que isso, de você gerar ódio. Ela já causou, a gente já viu ao longo da história, inclusive, os danos significativos que ela já gerou, né, contra alguns povos, né, algumas etnias. O próprio nazismo é um exemplo disso, porque ela é usada para promover mentiras, ódio, intolerância, e é uma forma que a René Hobbes vai falar depois que é poderosa de uma guerra informativa, porque hoje a gente vive na internet uma guerra de narrativas. Eu trouxe alguns exemplos de como a propaganda pode ser usada. Aqui é um exemplo de Israel, né? Que eles acabam trazendo como essa criança, né? Uma foto de uma criança. Falando o que essa criança pode virar? Um terrorista, né? Esse discurso ele ficou muito famoso no ano passado, que foi feito no Dia da Mulher, que o Nicolas Ferreira coloca ali uma peruca e, através desse discurso, além dele ser transfóbico, ele vai criticar o feminismo no Dia da Mulher, trazendo provocações, tentando persuadir as pessoas com o discurso dele. E aqui é um exemplo também na internet do general Heleno em relação às ONGs, né? A atuação das ONGs em questões ambientais e, na verdade, colocando as ONGs aí como vilãs, né? E foi um discurso, inclusive, que atingiu muita gente. Mas aí, eu não queria terminar essa discussão toda de uma forma negativa. Eu queria lembrar que a propaganda ela também pode ser usada para coisas positivas, porque ela é um componente essencial do nosso processo democrático. Ela é uma narrativa para persuadir. Eu posso persuadir para o mal, mas eu também posso persuadir para o bem. O exemplo que eu acho que do governamental que vale muito a pena a gente lembrar e que teve muito sucesso anteriormente é o Zé Gotinha. E é uma propaganda. A gente tem pessoas também, figuras públicas, que acabam usando da propaganda para causas muito importantes. No caso, a Greta tem ali um discurso muito forte e ela engaja jovens ao redor do mundo em torno de questões voltadas à sustentabilidade, né? Uma luta contra a crise climática. E a Malala Yousafzai, que fala muito, enfim, principalmente para as meninas, né, da região de onde ela veio, de empoderar essas meninas a estudarem, né, a seguirem o caminho da educação para elas terem, né, conseguirem de fato se empoderar como mulheres e terem voz. E aí, para a gente finalizar, depois eu abro para perguntas, eu trouxe algumas dicas mesmo para vocês, porque eu vou passar esses slides para vocês. Então, livros e artigos. Eu falei muito de propaganda. Esse livro aqui da René Hobbes, ele infelizmente só está em inglês, mas eu acho ele super interessante porque, além dela explicar muito tudo isso que eu trouxe para vocês, ela traz muitas dicas de atividades mesmo, que podem ser aplicadas em sala de aula sobre esse tema. Ela, inclusive, esse Mind Over Media, se vocês entrarem na internet aí com esse nome, tem um site que eles, inclusive, nesse site, eles disponibilizam exemplos de propagandas no site, diversos tipos, inclusive tem propagandas em português, propagandas brasileiras que estão no site.
Aí os engenheiros do caos, que eu acho importante para a gente entender esse contexto que a gente vive hoje, já é um livro que já faz um tempo, mas que eu acho que continua atual para a gente entender, né, o nosso momento. Eu falei de desordem informacional e esse material ele está em português, da Claire Wardle e do Derek Chan, e o artigo que eu falei do João Paulo Bachur. E aí, mais assim, alguns materiais online que podem auxiliar vocês. Então, tem o Manual da Credibilidade Jornalística, o curso Voz da Falciane, o Educamídia, que tem planos de aula prontos para vocês usarem em sala de aula. O Instituto Vero tem o Fake Dói também, que traz vídeos, enfim. O Desinformante também é um canal nas redes sociais que faz algumas threads mesmo no Instagram explicando questões que estão ocorrendo agora. O próprio os redes cordiais também têm materiais online, mas eles também têm feito nas redes sociais um trabalho bem interessante. E aqui as referências. E obrigada. Eu ouvi, enfim, se vocês tiverem alguma pergunta. Juliana, deixa eu ver aqui. Olha, vai. Eu também não escrevo. Isso. Uma amiga do carro foi baleado, princípio choque, e em seguida informou que não tinha ninguém no carro no momento. Essa Legal, narrativa Isabela. que mostra Tá gravando. exatamente a questão do você receber uma notícia de impacto e né, pausou e uns minutinhos, uns segundinhos depois a pessoa. Sim. Mas comente, por favor. Não, é isso mesmo. Eu acho que nas redes sociais hoje a gente é impactado muitas vezes até quando eu falo de propaganda, tem muita gente que usa isso muito bem, né? E às vezes você só de você ler uma manchete, você já fica com ódio, né? Você fica assim, vou comentar, vou compartilhar, olha que absurdo. E às vezes você precisa parar e falar assim, será que é isso mesmo que eu tô vendo aqui? Eu acho que esse é um grande problema, assim, porque eu acho que a desinformação hoje tem, além desse espaço que a gente tem das redes sociais e enfim, dessa disseminação, né, que acontece, que eu acho que a gente sempre olhou muito para o conteúdo. Eu acho que hoje a gente precisa olhar mais para esse espaço onde está circulando a desinformação, né? Entender essas lógicas que acontecem por trás, que acabam facilitando a disseminação desses conteúdos. E tem um lado emocional, porque como a gente está cada vez mais dentro das nossas bolhas, a gente tem um viés de confirmação daquilo que a gente acredita, né? Então é difícil a gente olhar para o lado e ouvir uma opinião contrária do que a gente está ali acostumado. E muitas vezes a gente precisa olhar, né? A gente precisa, mesmo se não é a nossa posição, a gente precisa entender o contexto como um todo para realmente criar uma opinião sobre o que a gente está consumindo, enfim. Professora Caroline, que é professora e jornalista, também está fazendo um relato aqui. Ela tem formação já nos cursos do Instituto Palavra Aberta, mas ela diz que ela não conseguiu ainda efetivar um projeto de educação midiática na escola, como ela gostaria, por falta de recursos também, e pelo nível de desinteresse dos estudantes tão envolvidos, né, tão imersos nessa dimensão de plataformas e redes, enfim. Sim, realmente, a gente cada vez mais fica imerso nesse mundo que é um outro mundo, além da realidade, às vezes a gente entra num mundo paralelo. E é difícil mesmo você quebrar esses paradigmas, né? Por isso que é tão importante a educação midiática, a gente precisa levar isso para a escola, a gente precisa desde cedo discutir isso com os alunos e mostrar o todo, né? A gente precisa lembrar que é o que eu falei e é um problema hoje, né? A questão dos fragmentos. A gente vê um mundo fragmentado, a gente perde a noção do contexto. Até tem
algo que também a gente tem discutido, até para minha pesquisa, eu vi que tem uma pergunta da minha pesquisa. Eu no meu mestrado, eu estudei juventude, especificamente pessoal do ensino médio, e educação midiática. E eu acho que hoje a gente precisa ir além da educação midiática. A gente fala até de uma ecologia das mídias, que até a professora Egli, que está aqui, estuda um pouco sobre isso. De você realmente não ter só uma análise da mensagem, mas ter uma análise do contexto. Você analisar o discurso, mas o espaço onde aquilo está circulando e como isso está sendo recebido. Eu acho que, acho que eu respondo as duas perguntas. Que a gente precisa realmente pensar nisso, né? E se informar sobre isso e como levar isso para a sala de aula. Porque é a realidade dos alunos hoje. Eles estão presentes nas mídias sociais, eles estão presentes nesse ambiente. O Cássio mesmo trouxe aí questões importantes de que a gente está imerso nesse mundo. E não só eles, mas a gente também está imerso nesse mundo, né? Então, como a gente repensa. É um desafio, eu não tenho uma resposta também, porque eu também estou buscando essa resposta, sendo bem sincera. Você está lendo, não veio mais Eu vi uma aqui que pergunta. a Caroline perguntou, né, como a minha pesquisa poderia auxiliar. E é interessante, eu não sei se é uma pergunta ou um comentário, mas é que eu tenho reparado muito nessa forma como do funcionamento, não é, dos conteúdos digitais, e são muitos do estímulo, e vários autores trazem isso. Byung-Chul Han mostra isso muito bem, como é muito da ordem do estímulo, porque os conteúdos vêm muito de maneira acelerada e um atrás do outro, e não é no tempo do usuário, é no tempo do funcionamento das redes, da rede, da plataforma, da comunicação digital. Muito bem. E quando a gente tem uma preocupação, não é, que começam a chegar aqueles conteúdos que vão nos afetando, a gente pensa, eu tenho de fazer alguma coisa. E quando as pessoas fazem alguma coisa que é algo extremo, né, que prejudicam efetivamente, às vezes na reputação de outros e às vezes muito pior, fisicamente, né, chegando a tirar a vida de outras pessoas, e a pessoa depois diz assim, ou atos bem extremistas que prejudicam enormemente a pessoa, elas dizem, quem me conhece sabe, eu não sou assim, mas eu fiz isso. Isso é muito recorrente. E isto é mais que revelador desse estímulo e do quanto a gente precisa pausar, né? E do quanto a gente precisa. Calma, né? Não vou direto pular no pescoço, na jugular daquela pessoa. Deixa eu pensar um pouco, não é? Como briga familiar. Você não vai matar o seu parente porque ele te falou uma coisa. Você para, respira e fala assim: bom, aqui não é o momento, vovó está aqui, não preciso agredir vovó. Também assim no nosso dia a dia com esses conteúdos, porque eles são num número muito expressivo mesmo, né? Sim. E mais, eles sempre conduzem para um inimigo, não é que depois a gente conversa melhor sobre a criação de inimigos com a Gabriela, mas eles sempre conduzem para essa emoção exacerbada. Sim. E se a gente sabe disso, né? É difícil, mas o exercício não vou. Não, eu acho que você trouxe um ponto importante, Tânia, porque realmente a gente se tornou resistente ao que não é o que a gente concorda, né? Eu acho que antes a gente. Não é que antes da internet a gente não tinha essas problemáticas, mas eu acho que tudo virou mais extremo. A gente não consegue mais debater, né? Eu sinto um pouco essa é a sensação que eu tenho. Eu mesma eu tenho que me policiar, porque quando a gente fala de política, principalmente, eu tenho vários familiares que têm uma posição oposta à minha. E aí, como que eu mantenho uma relação com eles? Porque eles são minha família, independente, né, da visão, enfim. Como que a gente mantém uma relação saudável?
tendo essa discordância absurda que vem num formato de ódio mesmo. Exatamente. Suplanta qualquer afeto anterior. E na internet, eu acho que eu não trouxe muito isso, mas o João Paulo Tachuri vai falar sobre como a gente, na internet, a gente pode ser o que a gente quiser. Se eu não quiser aparecer como Isabela, eu quiser aparecer como outra pessoa, essa certa invisibilidade dá pra gente o potencial da gente falar o que a gente quiser, porque eu não tô olhando na cara da pessoa, né? Eu tô ali por trás de uma tela e aí eu acabo, né, expressando tudo que eu penso sem pensar nas consequências daquilo. Então, eu acho que também é. Verdade. Está dentro do seu quarto, pronto, fiz, Sim. falei. É isso, e pronto, porque ninguém tá aqui na minha. Não é tão pronto. Sim. É o que a pessoa acha na hora. Exatamente. Você me lembrou uma frase, Isabela, do Carl Sagan, né, que diz assim: quando a pessoa acredita em algo, ela não vai se basear em evidência, ela vai se basear apenas na necessidade que ela tem de acreditar naquele algo. Sim. Pode falar, Fábio. Eu queria pegar na primeira parte da sua fala, que é uma coisa que a Gabriela a gente discute muito e discute da palavra discutir mesmo, que é o ponto que você falou sobre a infraestrutura neoliberal das plataformas e das mentiras, da desinformação e tudo mais. Isso já tinha antes da internet, a mentira sempre foi usada, etc. Só que como que a gente vai mediar isso se a gente entregaria para as plataformas a própria mediação, se elas têm essa infraestrutura neoliberal? Eu não consigo enxergar nem a solução com eles e nem fora deles. Porque fora deles você vai entregar isso para o Estado. O Estado não vai dar a resposta rápida necessária para fazer isso. E aí como que a gente conseguiria chegar numa solução prática disso? Essa é a pergunta de 1 milhão. É isso que se espera da sociedade, porque a sociedade ela tem esse lugar de balizador. Mas se você tem uma sociedade com pessoas que não têm essa compreensão, elas vão muito mais fácil para onde aquelas plataformas estariam levando. Eu acho que a gente pode dizer assim, O né? papel da própria educação midiática mesmo, né? De ver. Eu sempre confundo, eu não lembro se é. Acho que é Finlândia ou Islândia? Finlândia, né? É Finlândia. Que tem um Programa de educação midiática desde as crianças pequenas. desde muito cedo, assim. E que trabalha em várias vertentes. Até estava até lendo uma matéria que, por exemplo, sei lá, numa aula de matemática, por exemplo, eles mostravam dados e gráficos e mostravam como esses. E eu acho que Microfone aberto. Lá tem mais um comentário aqui que talvez. Não, então, e numa aula de matemática, por exemplo, como que eu vou abordar, sei lá, desinformação ou um processo desinformacional, assim, numa aula de matemática. E aí tinha lá que eles abordam como os dados, você pode manipular dados também, né? Com dados você pode contar a história que você quiser, basicamente. Então, essa é uma resposta que eu acho que é isso, né? Sim. Vem de uma educação, não tem como vir da própria plataforma, não tem como vir do Estado. Posso Mas- também? Para pensar que mais da metade, quase metade da população brasileira não sabe reconhecer quando a informação é verdadeira ou falsa. É assustador. É E assustador. em termos sociais é desesperador. Desesperador, é assustador. Mas antes de passar a palavra para a Cláudia, eu queria só um ponto. Eu acho que a gente deveria ter uma estrutura que fosse independente do governo, que fosse um mediador entre o governo e a plataforma, sabe? Para que, de fato, a gente tivesse respostas mais rápidas em relação à desinformação, enfim. Privado. Oi? Privado ou público? Vários Eu acho que atores. vários atores. Eu acho que você deveria ter um órgão mesmo, assim. Com representação Exatamente. da sociedade civil, com a Representação do Estado, do com Estado, a representação de empresas privadas. São né, que- vários, exatamente, que Mas na fizessem. velocidade que a plataforma exige, Sim. que a desinformação exige, não tem. Mas você sabe que outro dia no grupo de pesquisa, a gente entrou numa discussão, principalmente quando aconteceu o negócio do Elon Musk, do Alexandre de Moraes, enfim. Porque às vezes a gente tem uma visão de que, tipo, a gente vai regulamentar as plataformas e vai resolver o problema. É verdade. E não necessariamente, né? Porque se a gente não tem aqui, é o que você falou, uma força-tarefa do poder público também, que tem essa rapidez, não adianta.
né? Então você não, só isso não, tem que ser ações coordenadas, mas eu acho que deveria ter um órgão especificamente para isso. Só que eu acho que esse órgão, talvez, né? Quem tem poder se representaria mais, né? Como você pega, por exemplo, a nossa democracia. Estamos numa democracia? Estamos. Mas é uma democracia representativa neoliberal. Então, todos, né, teoricamente, todos têm voz, mas aqueles que têm poder, eles se sobressaem, né? É só você ver. O agronegócio, por exemplo, é a maioria no Congresso. Não seria o caso de. Minoria na sociedade, maioria no Congresso. Não seria o caso. Eu voto por pessoa assim. Então, poder para você e faz o que você quiser. Eu voto por criar leis rígidas para que as plataformas respondam monetariamente. Isso eu também acho. Porque eu acho que assim, acho que tem uma experiência boa na Alemanha. Parte do processo de que, olha, se vocês não tirarem do ar em 24 horas, vocês vão tomar uma multa. Quando aquele tipo de conteúdo começar a dar negativo no balanço, eles vão criar mecanismos para não acontecer mais, porque vai mexer exatamente num ponto crítico para a plataforma, que é a remuneração. Que é onde eles se preocupam. E no caso das plataformas, tem a questão são os mediadores, não são? Que ficam ali cuidando. É isso que se chama, os mediadores, que vão vendo os níveis dos debates, como eles. Eu não sei se. Existem as instâncias que checam as informações. Então, ele vai para essa instância. O problema é que como ele Não, mas eles não checam, não estão olhando o tempo todo os mediadores das plataformas, enfim. Eu acho que são reguladores cibernéticos que tem o tempo todo. Quando só vai para uma instância humana mesmo quando tem alguma denúncia. Isso que você falou está acontecendo na prática, né? O X quer voltar porque doeu no bolso. O Google não, mas outras plataformas tiraram a propaganda eleitoral de impulsionamento porque iria doer no bolso essa punição que eles poderiam ter. Só que daí você não tira ele, você simplesmente fala assim, isso aqui não compensa, você tira a possibilidade de outras pessoas poderem fazer uma propaganda eleitoral dentro da plataforma. Isso seria democrático? Porque eu estou tirando, a plataforma está falando, não compensa para mim financeiramente, então eu não vou fazer. Então você tira quem é ruim, mas você tira quem é bom também. Eu acho que as pessoas também se organizam, né? O Marçal é fruto disso, né? Ele vai lá e acha um jeito. Não sei como, mas ele acha um jeito. Eu queria dizer um pouco isso, né? Que eu acho que a gente está. É um problema complexo, então não vamos resolver com uma única frente, né? Tem que ser. As redes, né, são grande fruto aí de um contexto realmente neoliberal, né? Então todas essas lógicas de produção do capitalismo estão aí. Então, assim, vejam, as redes não são o único problema gerado por esses mecanismos de produção capitalista, certo? Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que considerar. É uma frente, né, na qual a gente atua mais diretamente, porque a gente estuda comunicação, mas eu, por exemplo, estudo, né, a questão do trabalho, o futuro do trabalho e a relação com as plataformas. Então, o que eu quero dizer, assim, isso está imbricado em várias áreas, né? E outra coisa que, assim, a gente trabalha com também, assim, desmontar um pouquinho as esperanças, né? Ou as ilusões, então, não as esperanças, mas acho que as ilusões. E achar que um ator ou que uma medida vai resolver isso, não vai, né? Então, assim, a humanidade está no momento de entender como lidar com isso, né? A gente tem aí regiões do mundo que já estão um pouco mais avançadas na questão de agir por meio de duas frentes, né, que é a União Europeia. Então, é regulamentação e educação midiática, que é o que a Isa estava explicando. Legal, né? A gente já discutiu aqui em disciplinas, eu também sou aluna, não sei quem está ouvindo, né? Eu também sou aluna aqui do programa de doutorado do PPG-Com, né? Então, a gente já discutiu aqui, né, como outros fatores, né, pesam aí nessa mudança, né, nessa mobilização, e como, inclusive, fórmulas que parecem muito certas, a gente está falando de educação midiática, né? O que o Pablo Marçal usa? É um cara que sabe muito bem lidar com esses mecanismos, a Gabi vai falar aí do discurso de ódio, né? É um cara que sabe muito bem capitalizar em cima do discurso de ódio. Vai dizer que esse cara não tem educação midiática? Né? Então, assim, eu acho que o problema é muito mais complexo. A educação midiática, sim, é importante. Regulamentação, sim, é importante. Mas
as Big Techs hoje são um grande exemplo aí do modo de produção capitalista. Ponto. Né? Então, como que a gente vai... É um trabalhinho de formiga mesmo, né? Trabalho de reflexão, de formiga, de educação, né? De práticas. Vocês estavam falando aqui sobre a questão das emoções. Né? A gente que está aqui debatendo os mecanismos de funcionamento das plataformas, a gente tem dificuldade de não reagir de maneira passional. Imaginem não tendo. Né? Imaginem, lembrem que a gente está falando também de uma batalha discursiva. Então, no caso do Alexandre de Moraes, a gente tem lá um discurso de não tem liberdade de expressão. Né? Então, quanta coisa vai colada, né, nessas falas que estão a serviço lá, dos mecanismos de funcionamento, do lucro das plataformas, né? Mas não necessariamente estão vinculadas à liberdade de expressão, mas as pessoas vão aderir a isso, né? Estão querendo me calar. Esse é um debate mais profundo, né? A gente acredita na educação, né? Exatamente. A Karine fez E um a comentário. Cristiane também. Depois eu leio da Cristiane. Ela ouvi você falar, ela falou que, inclusive, as políticas públicas também têm vieses, né? E a Cristiane menciona que ela acha que, né, que não há uma solução, somente mediação, tentativas de organizar o problema com diálogo e reflexão, tentativas de conscientização dos nossos estudantes, considerando que eles são muito críticos, resistentes, né? Sim. É um lugar muito fechado, né? Ela não diz isso, aí eu que estou complementando. os nossos estudantes. Fiquem. Gente, obrigada. Eu vou passar a palavra já para a Gabi, que vai ser a próxima palestra, que a gente já estourou nosso tempo aqui.